Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa litúrgica da padroeira principal da América Latina, Santa Rosa de Lima. As leituras são próprias desta festa, porque, na verdade, aqueles que mais entendem de Deus são os santos, que fazem a experiência de Deus e que transformam a palavra de Deus em vida, encarnam esta palavra de Deus nas suas vidas e no contexto em que eles estão vivendo. Então as leituras se aplicam especialmente a esta santa. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, esse trecho de hoje está dizendo: quem se gloria, glorie-se no Senhor, né? Então fala de um casamento. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. O povo de Deus, a igreja, é convidada a ser esposa de Cristo. Isso é expresso especialmente por aquelas pessoas que abraçam a consagração, né? A virgindade, como Santa Rosa de Lima o fez, né? Mesmo sendo leiga, mas uma leiga consagrada naquele tempo, não é? E o Evangelho de hoje também, capítulo 13 de São Mateus, o capítulo que fala das parábolas em Mateus, comparando o reino dos céus com esse tesouro escondido no campo, em que alguém que descobre é capaz de abrir mão de tudo que tem para comprar aquele campo e possuir aquele tesouro, ou o colecionador das pérolas preciosas, e que, descobrindo uma mais preciosa, é capaz de vender toda a sua coleção para comprar aquela mais preciosa. Então, esses dois textos se aplicam de forma especial a Santa Rosa de Lima, nascida no Peru, em Lima, em 1586, e falecida em 1617. É a primeira santa da América Latina que foi canonizada, né? E então, ainda no início da colonização da América Latina, por assim dizer, ela é filha de espanhóis que deixaram a Espanha e foram para o Peru para ganhar a vida. Quando saíram da Espanha, tinham um certo recurso e fizeram esse empreendimento, foram para o Peru, e Rosa então nasceu. Aliás, o nome dela não era Rosa, o nome dela é Isabel, né? Mas havia uma babá, né, que era de origem indígena, que cuidava dela, e que, segundo o costume indígena, quando via alguém assim, com uma beleza como tinha a Isabel, colocava o nome de uma flor. Então, você é bela como uma rosa, né? E o nome Rosa que pegou. Então, o nome do registro é Isabel, mas ela ficou sempre conhecida por Rosa, o nome que a babá indígena deu, né? Dada a sua beleza. E ela vai então crescer, tendo uma boa educação, se aproveitando dessa educação, a educação daquele tempo, tanto a educação escolar como a educação, digamos assim, das tarefas que as mulheres desempenhavam, né? Aprendeu a bordar. E Rosa já se distingue desde pequena, assim, por uma grande atração, né, por Deus. Ela, lá no terreno mesmo da sua casa, no fundo do jardim, ela como que separa uma cela, né, para um local de sua oração, do seu encontro com Deus. Outros que não entendiam, achavam que ela era meio perturbada, né? Uma pessoa que ficava ali também voltada para a oração. Os seus pais acabaram não tendo sucesso no empreendimento, e a família então conheceu a pobreza. E Rosa se dedicou ajudando os pais com aquilo que ela tinha aprendido a fazer. Ela cultivava o jardim, ela saía para vender flores, ela saía para vender os seus bordados, batia na casa dos fidalgos espanhóis para vender,
via as casas por dentro, ela circulava pela cidade. E Rosa ficava escandalizada com uma situação. Por que os indígenas eram tão maltratados? Vocês imaginem a situação do Peru, né? O Peru é um lugar onde tem uma tradição indígena muito forte, a cultura incaica, né? Houve até um império inca, né? Que para além do Peru pegou vasta região, então houve uma civilização indígena que se desenvolvera muito com a conquista colonial. Eles todos foram derrotados, né? E foram muito humilhados. Então ela ficava muito chocada com isso e se perguntava por quê, né? Vieram de longe da Europa, né? Inclusive os seus pais, e com aquela dominação, e por que maltratar os índios assim? Por que os índios sofrem tanto? Vejam bem, ela fazia essas perguntas dentro da sua bondade, dentro da sua fé. Não tinha nada de comunismo, não. Marx nem tinha nascido, nem Engels, né? Isso é lá, nós estamos lá no século XVI para o século XVII. Mas ela ficava inquieta com aquela injustiça, porque ela era cristã. Quem é cristão não pode se conformar com injustiça, com maldade, né? Ela se questionava por que eles sofrem tanto. E ela se preocupava com a evangelização dos indígenas, com a conversão dos espanhóis, né? E ela gostava muito, ela foi contemporânea de um outro santo, né? São Turíbio de Mogrovejo, que era o arcebispo de Lima, e que ela gostava muito de ouvir. Ela não perdia as missas e as pregações de São Turíbio de Mogrovejo, e ela dizia, esse sim, esse amigo dos índios. De fato, era um bispo missionário, que ia muito, não só lá em Lima, mas ia pelo interior, circulava, procurando evangelizar os índios, se aproximando, defendendo os índios, né? Ele, inclusive, é quem vai crismar Santa Rosa de Lima, é São Turíbio de Mogrovejo, que vai incentivá-la, inclusive, nessa sua vida de santidade, ela vai levando. E ela vai depois ter contato também com a vida, vai ler alguma coisa de Santa Catarina de Sena, essa grande doutora da igreja, uma das patronas da Europa, que é do século XIV, e que era também uma jovem que se consagrou a Deus, né? E que tinha abraçado, também ingressado na ordem dominicana, terceira dominicana, né? Não como religiosa da ordem segunda, mas da ordem dos leigos. E ela faz a mesma coisa. Santa Rosa encontrou em Santa Catarina de Sena uma inspiração. Para ela, Santa Catarina de Sena era como se fosse uma mãe ou uma irmã, né? Séculos antes. Essa grande doutora da igreja, Santa Catarina de Sena, mulher também frágil, que enfrentou dificuldades. E ela vai ter muitos pontos em comum, então, com Santa Catarina. Um amor à igreja, um desejo de conversão dos outros, ela quer a conversão dos espanhóis, ela quer a evangelização dos indígenas. E ela vai descobrir, à luz também de Santa Catarina de Sena, a importância da consagração a Deus, da virgindade, da vida de austeridade, da vida de penitência, e vai abraçar tudo isso. E aí então que ela constrói mesmo a sua cela, né, lá no fundo da sua casa, e fica ali levando essa vida de penitência. Depois seus pais vão falecer, e ela continua lá. E como eu disse, alguns achavam aquilo um absurdo. Como é que uma mulher jovem como ela, tão bonita, né, vai ficar desperdiçada, né? Era assim que viam, né? Escondida numa cela, vivendo uma vida de penitência, de oração, de reclusão. E as pessoas iam a ela, como acontecia com Santa Catarina de Sena. Iam a ela para ouvir conselhos e percebiam que era uma pessoa santa, era uma pessoa de Deus, né? Então essa sua decisão teve um influxo positivo, porque ela já tinha circulado muito pela cidade. Ela era conhecida como a moça que vendia flores, que vendia os bordados, e agora aquela vida ali de penitente. Claro que a sua saúde foi ficando prejudicada,
E depois, ela quase no final da sua vida, morreu muito cedo, morreu com 31 anos, né? Uns 3 anos antes da sua morte, ela vai deixar a sua casa, os pais já tinham morrido, porque um casal já piedoso e idoso insistiu com ela, que ela não podia ficar mais sozinha ali, com a saúde tão prejudicada. Ela vai então para a casa desse casal, e nos 3 últimos anos da sua vida, ela tem um apoio maior, de gente que respeita a sua consagração, que não interfere, e ao mesmo tempo que a apoia, que a acompanha. Mas uma vida toda também marcada pelo sofrimento, inclusive físico, né? Com dores e tudo mais, e tudo ela aceitava em união com a paixão do Senhor, né? E pedindo sempre preocupada com os índios que ela queria ver evangelizados e com a conversão dos espanhóis, os colonizadores, que ela via maltratando tanto os índios. Então é uma santa emblemática, né? Porque no início dessa colonização, assim como nós vamos ter antes ainda dela, que vai ser retratado no mosaico que está ali, que vai ficar Nossa Senhora de Guadalupe, houve aquela manifestação de Nossa Senhora, a padroeira da América Latina, né, Maria, mas santa, né, não excluindo Nossa Senhora, a padroeira Santa Rosa de Lima, mas a grande padroeira da América Latina, é claro, é Nossa Senhora de Guadalupe, que é anterior ainda, e que vai se manifestar o índio Juan Diego, no México. Mas aqui mais perto de nós, em Lima, nós temos essa grande figura. Que Santa Rosa de Lima, leiga, mulher, jovem, reze, interceda por nós, e que nós possamos ser essas pessoas acolhedoras dos outros. Foi importante para ela a convivência, inclusive, com sua babá indígena, chamava-se Mariana, né? E que deu o seu nome de Rosa, né? No final da sua vida, quando ela morre, às vésperas justamente da festa de São Bartolomeu, né? É a sua festa, ela morreu aí. Ela era grande devota de São Bartolomeu, porque ela admirava que São Bartolomeu morreu de uma forma assim, tão cruel, né? Então ela simpatizava com São Bartolomeu por tudo que ele sofreu, e ela vai partir também nessa véspera. Que ela reze por nós, por toda a América Latina, esse continente majoritariamente cristão e católico, para que estejamos nós também à altura dos desafios do nosso tempo, que nos importemos com a salvação dos outros, com a conversão dos outros, com a evangelização dos outros, que não pensemos só em nós, que escolhamos uma vida também de simplicidade e de austeridade. Se não somos capazes de assumir a vida penitente de Santa Rosa de Lima, pelo menos as suas preocupações evangelizadoras, missionárias, de caridade e vida de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.